Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O presidente Donald Trump assinou hoje o decreto que torna oficial a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos. Mas há uma longa lista com quase 700 exceções, o que acabou trazendo um certo alívio para muitos setores. Além disso, a cobrança dessa tarifa foi adiada para o dia 6 de agosto. Entre os produtos que ficaram de fora da taxação estão alguns dos principais itens exportados pelo país, como os aviões produzidos pela Embraer, o suco de laranja, madeira e celulose. Por outro lado, café, carne e frutas devem ser taxados em 50%. O texto da ordem executiva ataca o governo brasileiro e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Todas as repercussões sobre esse anúncio você acompanha nesta edição do Jornal da Record. Mas antes, a dura realidade das mulheres no Brasil. Em São Paulo, uma enfermeira foi morta, vítima de feminicídio, no dia seguinte ao aniversário dela. O corpo foi encontrado na escada de um prédio, na zona sul da cidade. O suspeito do crime foi preso algumas horas depois. Ele estava escondido na casa do pai e confessou o assassinato. Os moradores do prédio foram acordados de madrugada pelo alarme de incêndio. Quando a gente abriu a porta da frente, veio aquela fumaça que ardia os olhos. A imagem mostra a tensão enquanto o edifício era desocupado. Foi na escada, no 8º andar, que os moradores se depararam com o corpo de uma mulher. O rosto da vítima havia sido queimado. Juliana Marcelo do Nascimento visitava um homem que conheceu num site de relacionamentos. Pegou dinheiro emprestado com ela, não devolvia e provavelmente pode ter sido até um dos motivos para ela ter ido contra ele, porque ela queria que ele pagasse ela. O suspeito do crime, o bombeiro Denis Rogério Silva, deixou o prédio com o filho de 8 anos. Foi encontrado por policiais militares na casa dos pais, onde tentou se esconder e foi preso. Na delegacia, o homem confessou o assassinato. Disse que os dois discutiram porque Juliana teria cobrado que ele assumisse o relacionamento. Ela foi morta um dia depois de completar 41 anos. No estado de São Paulo, houve 108 casos de feminicídio nos primeiros 5 meses do ano, 29 aqui na capital. Juliana era técnica de enfermagem e tinha 3 filhos. Trabalhadeira, digna, acabou de conquistar o apartamento dela. No apartamento, os policiais recolheram provas que vão passar por perícia. E uma tragédia dessa, assim, deixa a gente bem triste, é bem desesperador. Com adiamento e exceções, governo e empresários recebem tarifaço com alívio e presidente Lula convoca reunião para definir próximas medidas. Trump aplica sanções econômicas a Alexandre de Moraes por suposta violação de direitos humanos. Mercado reage bem a tarifaço esvaziado e bolsa fecha em alta. No mesmo dia, Banco Central interrompe sequência e mantém taxa de juros em 15% ao ano. Estados Unidos e Japão reduzem alerta de tsunami depois de terremoto que atingiu a Rússia. No Rio de Janeiro, com ressaca, as pistas da Praia do Leblon são novamente tomadas pela areia. Na reportagem especial, você vai ver por que criminosos preferem roubar cargas de alimentos e bebidas. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. A justiça autorizou um mototaxista a responder em liberdade pela morte de uma passageira que foi atropelada depois de um acidente na Grande São Paulo. Bom, em depoimento, o piloto da moto confessou que não tinha habilitação, que usava uma conta falsa do aplicativo. Está aí uma prática criminosa que já foi denunciada antes aqui pelo Jornal da Record. Foi neste cruzamento de Carapicuíba, na região metropolitana, que Maria Cícera dos Santos morreu. Ela tinha 43 anos e estava na garupa da moto, que tinha chamado por um aplicativo de transporte. O piloto da motocicleta se envolveu num acidente. Na queda, Maria Cícera foi atropelada por um caminhão.
O mototaxista ficou ferido e foi levado para um hospital da cidade e depois preso. Segundo o boletim de ocorrência, ao ser interrogado, o motociclista contou que não tinha habilitação e que fez uma conta falsa no aplicativo que oferece o serviço de mototáxi em Carapicuíba. Ele confessou que pagou R$ 250 pela conta, que viu num anúncio, numa rede social. O uso de contas falsas em aplicativos de transporte já foi denunciado pelo Jornal da Record. Os criminosos oferecem fotos para o interessado escolher e passar pelo reconhecimento facial das plataformas. A fraude ainda é oferecida em várias redes sociais. Pode ficar tranquilo, porque eu resolvo para você. Eu faço a criação da sua conta, ativo com benefícios exclusivos e entrego tudo pronto em até 60 minutos. Por R$ 300, o criminoso afirma conseguir uma conta no aplicativo, mesmo para quem não tenha habilitação. A Secretaria da Segurança Pública disse que a investigação sobre a venda de contas falsas está sob sigilo. A empresa onde o mototaxista trabalhava afirmou lamentar a morte de Maria Cícera e que excluiu o perfil do piloto. A Justiça do Rio de Janeiro tornou réu o rapper Oruan por tentativa de homicídio. Na semana passada, policiais civis foram atacados com pedras durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do cantor. A denúncia do Ministério Público do Rio tem como base o laudo da perícia realizada em frente à casa de Mauro Davi Nepomuceno, conhecido como Oruan. Os peritos identificaram 7 pedras, que teriam sido arremessadas pelo rapper e pelos amigos dele contra os policiais. O documento destaca que as pedras encontradas na rua têm as mesmas características das visualizadas na área externa do imóvel. A confusão envolvendo o Oruan começou quando os agentes foram à casa dele, na zona oeste do Rio, para apreender um adolescente de 17 anos, procurado por tráfico de drogas e roubos de veículos. Uma das pedras bate no teto da viatura no momento em que um dos policiais está embarcando. Por pouco essa pedra não atingiu a nuca desse policial. Nesse vídeo, o Oruan e os amigos cercam a viatura descaracterizada da polícia. O cantor bate várias vezes no vidro do veículo. Além de Oruan, o amigo dele, William Matheus Viana, também se tornou réu. Para os promotores, eles assumiram o risco de provocar a morte dos policiais ao arremessarem as pedras, uma delas pesando cerca de 5 quilos. Também foi verificado que do local onde ele se encontrava, a altura, né, e a forma que arremessou aquela pedra, de fato seriam fatais caso pegassem nos policiais. A defesa de William não se manifestou. Oruan se entregou na terça-feira da semana passada e está preso. A defesa do rapper nega que a vida dos agentes foi colocada em risco e questiona o resultado da perícia. Numa das principais notícias do dia, os Estados Unidos aplicaram sanções financeiras ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com a chamada Lei Magnitsky. Essa medida é conhecida como pena de morte financeira e é usada contra pessoas ou organizações envolvidas em corrupções ou em violações dos direitos humanos. A justificativa do Departamento do Tesouro americano é que o ministro tem usado a posição para autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que Moraes assumiu o papel de juiz e júri numa caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil. Bessent se refere às decisões de Moraes como o bloqueio de contas numa rede social americana de pessoas envolvidas na investigação da tentativa de golpe. De acordo com Bessent, o ministro brasileiro é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados, incluindo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Numa rede social, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, escreveu que seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas. Com a medida, contas bancárias, imóveis ou investimentos ficam bloqueados. Instituições financeiras dos Estados Unidos podem ser punidas se tiverem relação com quem receber a sanção. Assim, Alexandre de Moraes pode ter dificuldade, por exemplo, de usar cartões de crédito que são operados por empresas americanas. Além de pessoas físicas, essas punições já foram aplicadas a empresas e organizações criminosas como o PCC no Brasil.
A Lei Magnitsky foi criada em 2012 no governo do presidente Barack Obama para punir casos de corrupção e violações de direitos humanos, mesmo que não haja processo ou condenação. Numa rede social, Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, comemorou. Pela primeira vez, o arquiteto da censura, da repressão política e da perseguição judicial no Brasil enfrenta consequências concretas. A medida anunciada contra o ministro Alexandre de Moraes já repercute aqui no Brasil. Yuri Ascar, boa noite para você. O ministro do Supremo já se pronunciou sobre esse caso? Boa noite, Mariana, Eduardo. Oficialmente, o ministro não vai se pronunciar sobre as sanções. Mas o Jornal da Record apurou que Alexandre de Moraes descarta adiar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, previsto para setembro. Além disso, Moraes afirma que não tem dinheiro nos Estados Unidos e o visto dele para o país está vencido há 2 anos. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, considerou que a nova sanção do governo Trump é um ato violento e arrogante. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que não se pode apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigida a membros de qualquer poder constituído da República. Já o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, declarou que a decisão é um ato político inaceitável, grave e sem precedentes. Enquanto o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, entendeu que as sanções representam um grave e inaceitável ataque à soberania brasileira. O ministro Flávio Dino prestou solidariedade ao colega de STF e afirmou que Alexandre de Moraes está apenas fazendo seu trabalho, de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição. Mariana, Edu. Obrigado, Yuri. O presidente Donald Trump assinou hoje o decreto que sobretaxa os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Esse também é um dos principais assuntos do dia, assunto para Cristina Lemos. Cris. Mariana, houve um certo alívio, não é? Porque vários setores foram liberados desse tarifaço. Governos e exportadores respiraram aliviados, principalmente, por exemplo, porque o petróleo foi poupado. E a Casa Branca antecipou o anúncio para hoje e divulgou uma longa lista de exceções. A lista inclui 694 produtos que ficam de fora do tarifaço. O petróleo é uma das principais exceções. Só no ano passado, as exportações para os americanos renderam mais de 7 bilhões de dólares para o Brasil. Ferro e aço, que movimentaram ao menos 5 bilhões e 600 milhões de dólares, também não foram sobretaxados. Outras importantes exceções incluem os aviões da Embraer e peças de aeronaves, além do suco de laranja. O setor, obviamente, recebeu com bastante alívio a notícia de que estaria na lista de exceção do governo Trump. A gente tem uma safra inteira para ser colhida pela frente, a gente nem chegou ainda no pico de safra e sem saber da permanência ou não do mercado americano, isso trouxe um sentimento de muita insegurança. Também ficam livres da sobretaxa de 50% madeira, fertilizantes, adubos, papel e gás natural. As exceções, na verdade, elas representam o que os americanos não conseguem produzir ou aquilo que teria um impacto muito grande para o consumidor americano. As exceções que o governo Trump realizou, são exatamente fruto dessa pressão de consumidores e produtores americanos. Com a exclusão de vários produtos do tarifaço, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta, de quase 1%. Destaque para as ações da Embraer, que subiram mais de 11%, e para os papéis da Petrobras, que avançaram quase 1,5%. Os quase 700 produtos que entraram na lista de exceções ainda vão ser tributados em 10%. Mas o café, nosso quarto produto mais vendido aos americanos, além das carnes bovina, de frango e de peixe, soja, milho e arroz, ainda estão entre os que terão que pagar a tarifa de 50%. Entre as justificativas do presidente Donald Trump para taxar os produtos brasileiros está a suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro por meio de processos forjados, que ameaça o desenvolvimento das instituições políticas, administrativas e econômicas do Brasil, inclusive minando a capacidade do Brasil de realizar uma eleição presidencial livre e justa no ano que vem.
Em nota, a Associação das Indústrias de Pescado afirmou que acompanha com grande preocupação a imposição de tarifas de 50%. Já a Associação dos Exportadores de Sucos declarou que recebeu com alívio e responsabilidade o anúncio da exceção ao suco de laranja. A Embraer destacou que a decisão de excluir aeronaves civis e seus componentes confirma o impacto positivo e a importância estratégica das atividades da empresa para as economias brasileira e norte-americana. A Associação Brasileira da Indústria de Café informou que o Brasil tem 34% do mercado cafeeiro norte-americano e que a lista de exceções sinaliza espaço para caminhos de negociação. Apesar dessas exceções ao tarifaço, o governo brasileiro deve recorrer aos órgãos internacionais. Isso porque o Brasil ficou no topo das tarifas e o potencial de afetar as exportações é bem alto. Vamos com Vanessa Lima, direto de Brasília, que traz as informações. Olá, Vanessa, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Cerca de 3.300 produtos brasileiros ainda vão pagar a sobretaxa de 50% para entrar nos Estados Unidos. O Planalto estuda as medidas que serão tomadas a partir de agora e deve divulgar uma nota oficial a qualquer momento. Entre as ações está uma reclamação na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Agora há pouco, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fez uma declaração em Nova York. Ele disse que se encontrou com o secretário de Estado Marco Rubio antes da divulgação do tarifaço. Vamos ouvir um trecho. Enfatizei que é inaceitável e descabida a ingerência na soberania nacional no que diz respeito a decisões do Poder Judiciário do Brasil, inclusive a condução do processo judicial no qual é réu o ex-presidente Bolsonaro. Afirmei que o Poder Judiciário é independente no Brasil, tanto como aqui, e que não se curvará a pressões externas. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo declarou que lamenta a imposição de tarifas de 50% a uma parte das exportações brasileiras, mas que acredita no diálogo e vai trabalhar junto com o governo na adoção de medidas eficazes. Eu volto daqui a pouco com a reunião de emergência convocada agora há pouquinho pelo presidente Lula para tratar do tarifaço. E ainda hoje por aqui, Estados Unidos e Japão reduzem os alertas de tsunami causado por terremoto na Rússia. E a seguir, o mercado da bola agitado em todo o Brasil. Flamengo gasta quase 300 milhões de reais em 5 reforços. Todos vieram da Europa. O Campeonato Brasileiro não parou nesse meio de semana. O Grêmio venceu Fortaleza num jogo que foi adiado da 14ª rodada. E essa vitória, Mariana, gremista, pôs fim a um jejum de 5 partidas sem vencer. Quem está com a gente é a Paloma Totti. Boa noite para você, Paloma. E sorte de quem chegou agora para reforçar, né? Pois é, boa noite para vocês, sem dúvida. Boa noite para você. O paraguaio Balbuena já chegou dando sorte ao tricolor gaúcho. Ele foi contratado para reforçar a defesa do Grêmio. Um reforço para a torcida do Grêmio. O zagueiro Balbuena, que marcou época no Corinthians, foi apresentado hoje no time gaúcho. Muitos jogadores paraguaios passaram por aqui. Eu já ouvi falar muito bem do time antes de vir conhecer pessoalmente. Também que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito competitivo, está procurando também isso aí. O paraguaio chega um dia depois de o time vencer o Fortaleza por 2-1 com gols de Bright White pelo Brasileirão. O dinamarquês acabou com um jejum de 5 jogos do Grêmio sem vitória. E para comemorar, colocou um legítimo chapéu campeiro gaúcho. O Fortaleza segue na zona do rebaixamento e ainda viu o maior rival se reforçar. O Ceará está prestes a anunciar a volta de um ídolo. O meio-campo Vina está na capital cearense para assinar contrato de 2 anos, depois de passagem pelo futebol árabe. E nesse mercado da bola, os clubes sempre tentam se reforçar de olho no orçamento, nas promoções, mas o líder Flamengo está enchendo o carrinho sem se preocupar com a conta. Já gastou mais de 278 milhões de reais. Hoje oficializou o 5º reforço dessa janela de transferência. Todos produtos tipo exportação. Depois de Jorginho, Saul,
Emerson Royal e Samuel Lino, agora foi a vez de Jorge Carrascal desembarcar no Rio de Janeiro para assinar com o rubro-negro. O colombiano estava no Dinamo Moscou da Rússia e custou quase 80 milhões de reais. Esse novo Flamengo será a atração de domingo, quando vai enfrentar o Ceará pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser transmitido pela Record, o R7 e o Play Plus a partir das 6 da tarde. Jogão. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, 3 jogos acontecem neste momento. CSA e Vasco estão empatando em 0-0 em Alagoas. Mesmo resultado de Cruzeiro e CRB em Belo Horizonte. Já o Bahia vai vencendo o Retrô em Salvador por 2-1. O Bahia abriu o placar com o uruguaio Lúcio Rodrigues. Ele mesmo, Lúcio Rodrigues, roubou a bola do zagueiro e fez o segundo gol dos baianos. O Retrô diminuiu com o Diego Guerra nessa lambança do goleiro do Bahia. O Brasil goleou o Uruguai e está na final da Copa América Feminina de Futebol. Com o resultado, a seleção garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Com uma atuação irretocável, o Brasil fez 1-0 com Amanda Gutierrez. 2 minutos depois, Jô Garbellini aumentou. Marta, cobrando pênalti, marcou o terceiro da seleção. O único gol uruguaio foi contra. De falta, Amanda Gutierrez fez o segundo dela no jogo, o 4º brasileiro. No final, Dudinha fechou o placar, 5-1. O Brasil vai pegar a Colômbia sábado na grande final. Boa sorte às meninas. O Santos anunciou hoje a contratação do lateral Mike, que estava no Palmeiras. O jogador de 32 anos assinou contrato até o fim de 2027. Mariana, Edu. Obrigada, Paloma. Você vai ver a seguir os reflexos da ressaca que atinge o litoral do Sudeste. No Rio de Janeiro, as ondas passam de 3 metros de altura e a areia invade a avenida. E também o drama de caminhoneiros que são alvo de quadrilhas de roubo de carga. Alimentos e bebidas são as cargas mais visadas, principalmente pela facilidade para serem revendidas. Um terremoto de 8,8 graus de magnitude na escala Richter, que vai até 10, atingiu a costa leste da Rússia e provocou alertas de tsunami na Ásia e nas Américas. Os primeiros tremores foram sentidos na manhã desta quarta-feira, pelo horário local. O epicentro foi na península de Kamchatka, no extremo oriente da Rússia. Estes médicos precisaram segurar o paciente no meio de uma cirurgia. Em outra imagem, leões marinhos saltaram no mar para fugir de um deslizamento de terra. Este morador relatou que o primeiro tremor durou cerca de 3 minutos e foi seguido por abalos secundários a cada meia hora. O movimento sísmico também provocou a erupção de um vulcão. Em seguida, ondas de até 4 metros atingiram uma cidade portuária russa e causaram inundações. Não há relatos de mortes. O abalo registrado é o mais forte no mundo desde o terremoto que atingiu o Japão em 2011, provocando um tsunami que levou ao acidente nuclear de Fukushima. Desta vez, os funcionários da usina foram levados para áreas mais altas. Segundo a empresa, não houve danos estruturais nem vazamentos radioativos. O fenômeno, que teve origem na Rússia, gerou alertas de tsunami em toda a região do Pacífico, incluindo aqui no Japão. As primeiras ondas atingiram a ilha de Hokkaido, no extremo norte do país. Os moradores buscaram abrigo em prédios. Horas depois, a Agência de Meteorologia do Japão rebaixou todos os alertas. Mas a população das áreas costeiras ainda está de sobreaviso. No Havaí, os moradores também buscaram abrigo em áreas elevadas. Uma fila de carros se formou nas estradas. A costa oeste dos Estados Unidos também chegou a ser incluída na rota do tsunami. Mas autoridades descartaram qualquer perigo. Países da América do Sul banhados pelo Oceano Pacífico, como Equador, Peru, Chile e Colômbia, também emitiram alertas que já foram retirados. Bom, mesmo aqui no Brasil, bem longe do epicentro, o tremor foi captado por sismógrafos.
No Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, pesquisadores analisaram um tremor de 8,8 graus na escala Richter, que vai até 10. Foi na região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, que vai do sul do Chile até a costa americana do Pacífico, circunda a Rússia e segue até a Oceania. 80% da atividade sísmica do mundo acontece nessa região. A chamada placa tectônica do Pacífico se movimenta nessa região e provoca os abalos. Quando o terremoto ocorre até 30 quilômetros de profundidade, a chance de tsunami aumenta. A velocidade do mar, a velocidade da onda é menor que a velocidade de um terremoto. De 700 km por hora, a onda se propaga. E ela se propaga nessa velocidade pelo oceano. Então ela demora, quantos quilômetros for hora, vai ser, 700 quilômetros, vai demorar um bom tempo para chegar, na costa norte-americana, por exemplo. O Brasil tem cerca de 100 estações de monitoramento sísmico, como a gente vê aqui no mapa. O terremoto que aconteceu na Rússia foi tão forte que pôde ser registrado aqui. Esse gráfico é da estação de Colídia, em Mato Grosso, mostra justamente a vibração do solo 20 minutos depois do abalo acontecer do outro lado do mundo. Em março de 2011, um enorme tsunami atingiu o Japão, deixou 15 mil mortos e milhares de desaparecidos. Na época, eu era correspondente no país e gravava uma reportagem quando o tremor começou. Correndo, vindo para cá, olhando para cima, olha lá a placa lá como é que está balançando. Filme, futa! Filme! Aqui no Brasil, a distância do cinturão de fogo do Pacífico torna improvável a ocorrência de terremotos dessa magnitude. O Brasil pode ser atingido por um terremoto, não dessas magnitudes. A gente nunca pode dizer nunca, mas a probabilidade de acontecer um terremoto de magnitude dessas proporções é muito pequena. Uma deputada federal e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol foram alvo de uma investigação da Polícia Federal. Ela é suspeita de compra de votos nas eleições municipais em Roraima em 2024. 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados à deputada federal Helena Lima e de Samir Chaldi, que foi candidato a deputado, mas não se elegeu. A operação ocorreu em Roraima e no Rio de Janeiro. Os agentes estiveram na sede da CBF. A investigação começou após a apreensão de R$500 mil às vésperas das eleições municipais. A Justiça determinou ainda o bloqueio de mais de R$10 milhões nas contas dos investigados. A CBF informou que a operação não tem relação com a entidade e que o presidente da Confederação não é o centro das apurações. Reforçou ainda que Samir Chaldi está à disposição das autoridades. Em nota, a deputada disse que foi surpreendida com a notícia e que não foi notificada. As regiões Sul e Sudeste sofreram os reflexos da ressaca pelo segundo dia. O alerta da Marinha para mar agitado vai até amanhã à noite no litoral do Rio de Janeiro. Na Zona Sul, a equipe da Companhia Municipal de Limpeza Urbana virou à noite para retirar a areia que invadiu as pistas por causa da ressaca. A avenida que margeia a orla teve o trânsito interrompido nos dois sentidos. Estamos com mais de 100 garis, equipamentos de grande porte, mobilizados, auxiliando na limpeza da via. A interdição começou quando o mar avançou pela orla. A força da água foi tão grande que arrastou lixeiras e chegou até os prédios. Um deles teve o portão da garagem destruído. Na praia de Guaratiba, na zona oeste do Rio, a ressaca causou danos a um quiosque. Perto dali, ondas enormes atingiram um ônibus parado no ponto. Nunca tinha visto o volume de água tão forte na onda, né? Com ondas que podem chegar a 4 metros de altura, a recomendação aos banhistas é evitar entrar na água. Em meio ao mar agitado na Barra da Tijuca, os bombeiros fizeram treinamento de resgate com motos aquáticas. É o segundo dia seguido que a forte ressaca atinge as praias aqui no estado. O fenômeno é resultado da influência de um ciclone extratropical que impactou as regiões sudeste e sul do país. A previsão é que a ressaca continue até amanhã à noite no Rio de Janeiro. Em Santos, no litoral paulista, parte do calçadão da orla foi destruída. O mar também invadiu a avenida da praia em vários trechos. A ressaca formou um enorme buraco. Em Florianópolis, a maré fez sumir a faixa de areia em algumas praias.
Pescadores tiveram que recolher os barcos. A ressaca também provocou estragos em quiosques e restaurantes à beira-mar. E depois da passagem do ciclone extratropical, as temperaturas despencaram no sul do país. Em São Joaquim, Santa Catarina, os termômetros registraram 4,5 graus abaixo de zero. Foi a temperatura mais baixa do estado. Os campos da cidade amanheceram cobertos de gelo. Em São José dos Ausentes, a 300 quilômetros de Porto Alegre, a geada também chegou com temperaturas negativas. Até o vidro do carro congelou. Em Curitiba, o sol até apareceu, mas não aqueceu o suficiente. 0 grau durante a manhã. Geou até em Minas Gerais. Em Maria da Fé, a temperatura passou dos 4 graus negativos. Se a temperatura em Curitiba não te surpreendeu, olha só o que aconteceu no Rio de Janeiro. Além da ressaca, a cidade registrou a menor temperatura do ano, 10,1 graus. Lidiane Sayuri conosco. Nas próximas manhãs, temperatura pequena, assim, friozinho como agora? Sim, Edu, pelo menos até sexta-feira. Boa noite para você. Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. A presença do ar frio e as madrugadas com céu limpo favorecem a queda acentuada das temperaturas. Em Florianópolis e na capital paulista, quinta-feira de tempo aberto, com sol entre algumas nuvens e sem chuva. Máxima de 19 graus. Em Palmas, calor de 34, com alerta para baixa umidade do ar à tarde. Hoje, a chuva mais pesada caiu sobre os estados do Norte e do Nordeste. Na imagem de satélite, vemos que boa parte do país está livre de nuvens. Amanhã, a frente fria avança sobre o oceano e reforça a entrada de ventos no litoral da Bahia. Entre o Amazonas e Roraima, a umidade na atmosfera forma nuvens carregadas. Já no interior do país, o ar seco ganha força e a umidade do ar despenca. À tarde, faz até 20 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, 23. 30 em Goiânia e em São Luís. E até 35 graus em Porto Velho. Agora vamos ao Tempo Delivery. A Marilda é de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Olá, Marilda. Nos próximos dias, o tempo segue firme e ensolarado. Nesta quinta-feira, os termômetros não passam dos 25 graus. Entre sexta e sábado, esquenta mais, com máximas entre os 30 e os 32. O Ivonei está de olho na previsão para Massaranduba, Santa Catarina. Bem-vindo, Ivonei. Até sábado, o sol aparece entre nuvens, sem chuva. Mesmo assim, as temperaturas ainda não sobem muito à tarde. Os termômetros ficam entre os 18 e os 22 graus. Apareça aqui no Jornal da Record, poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado. Olha, um avião da Força Aérea caiu durante um voo de treinamento, foi no interior de São Paulo. Essas imagens mostram o momento do acidente na cidade de Santa Rita do Passa Quatro. A aeronave é um Super Tucano da Esquadrilha da Fumaça. Caiu numa área rural. O piloto consegue se ejetar, está fora de perigo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, vai apurar agora o que é que provocou a queda dessa aeronave. E a gente fala sobre a situação de Carla Zambelli, que deve passar por audiência na sexta-feira. A deputada federal foi presa ontem na Itália. Cristina Lemos, de volta. Cris. Edu, Mariana, olha, agora a justiça italiana vai decidir se Carla Zambelli segue no país ou se ela vai ser extraditada para o Brasil. Segundo o Ministério da Justiça do Brasil, Carla Zambelli foi levada para um presídio feminino em Roma. A audiência, marcada para sexta-feira, vai definir se, diante do mandado de prisão internacional, a deputada vai ser enviada para o Brasil sem a necessidade de um processo de extradição. Caso contrário, a justiça italiana vai decidir que tipo de medida cautelar ela deverá cumprir, enquanto espera por um eventual processo de extradição. Na prática, o juiz pode manter Zambelli presa, conceder prisão domiciliar ou permitir que ela fique em liberdade até o fim do processo. Como a deputada tem cidadania italiana, ainda existe a possibilidade do país não fazer a extradição. O processo tramitará normalmente perante o Tribunal de Justiça de Roma. Eles chamam de Corte de Apelação, né? Mas é o equivalente a um Tribunal de Justiça. E daí, nesse tribunal, que fica em Roma, haverá a possibilidade de o exercício da ampla defesa, do contraditório,
o Ministério Público italiano vai representar o interesse brasileiro na extradição, eventualmente, e é possível que o Estado brasileiro também contrate um advogado para atuar no processo. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Justiça e o Itamaraty precisam aguardar a definição da audiência de sexta-feira. Mesmo já tendo feito o pedido pela extradição de Zambelli em junho, as autoridades brasileiras vão precisar reforçar que a condenação da deputada é definitiva, assim que um eventual processo for iniciado na Itália. Se o governo italiano aprovar a extradição, ela será devolvida ao Brasil para cumprir a pena de 10 anos, determinada pelo STF por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça com a ajuda do hacker Walter Delgatti. Hoje, o líder do Partido Liberal na Câmara, Sóstenes Cavalcanti, enviou ofícios às autoridades italianas, pedindo que o governo da Itália recuse o pedido de extradição e conceda asilo político à deputada. Na Câmara, a expectativa é que a discussão sobre a perda do mandato seja retomada já na volta do recesso, no começo de agosto. O presidente Lula convocou uma reunião de emergência com ministros hoje no Palácio do Planalto. Foi um encontro de quase 2 horas. O objetivo foi discutir as providências que serão tomadas para socorrer os setores que vão ser mais afetados pelas barreiras às exportações do Brasil aos Estados Unidos. Participaram do encontro o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Ao receber o anúncio da decisão dos Estados Unidos, Lula estava em um evento no Palácio do Planalto. Eu estou saindo daqui com pressa porque eu vou me reunir ali para defender outra soberania. A soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos. Hoje, para mim, é o dia sagrado da soberania. Foram exatas 3 semanas entre o anúncio das tarifas de 50% por Trump e a confirmação da aplicação na tarde de hoje. Apesar das quase 700 exceções serem um alívio para o governo e produtores, vários setores terão que encarar a tarifa adicional de 50% a partir da próxima quarta-feira. Enquanto as medidas de contingência não são anunciadas pelo Palácio do Planalto, o setor produtivo se preocupa. A carne é um dos produtos que não foram poupados pelo tarifaço norte-americano. O setor calcula um impacto de $1 bilhão se as 200 mil toneladas de carne que devem ser produzidas até o fim do ano não forem exportadas para os Estados Unidos. Essa taxação inviabiliza a exportação de carne bovina para os Estados Unidos. Não há nenhum mercado com tanta especificação quanto o americano e com a rentabilidade também que o mercado americano dá à carne bovina brasileira. Então não há um substituto imediato. A Associação Brasileira da Indústria do Plástico afirmou que a medida pode comprometer até 20% das exportações brasileiras, ligadas direta ou indiretamente ao setor plástico, o que representa uma perda estimada entre $1,5 bilhão e $2 bilhões. Já a Federação das Indústrias de Minas Gerais acredita que o recuo do governo Trump reflete a pressão das empresas americanas. A conquista que houve foi da estratégia adotada do segmento privado de conversar com as suas contrapartes nos Estados Unidos e solicitar que eles fizessem pressão nos Estados Unidos. E a Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgou agora há pouco uma nota em que defende a negociação e não a retaliação aos Estados Unidos. E sugere medidas de alívio financeiro para o setor exportador, incluindo, por exemplo, o adiamento do pagamento de impostos federais. Apesar das exceções, há vários itens estratégicos para a balança comercial brasileira que vão ser taxados em 50%. Alguns exemplos: o café, a carne bovina, como você viu na reportagem, frutas, máquinas agrícolas e industriais, móveis, calçados e têxteis. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano. Esse é o maior patamar desde 2006. Mas essa decisão de hoje interrompe 7 altas seguidas. Os integrantes do Copom ainda sinalizaram que na próxima reunião a taxa Selic vai ser mantida. Para mais notícias de Brasília, acesse r7.com e você já sabe, eu te espero logo mais no JR 24 horas. Espero você também, Mariana e Edu. Estaremos lá. Obrigada, Cris.
O crescimento da economia dos Estados Unidos no segundo trimestre superou as expectativas. Ainda assim, o Banco Central americano, Fed, manteve a taxa básica de juros pela 5ª vez consecutiva. O Federal Reserve segurou as taxas de juros, mesmo sob forte pressão do presidente Donald Trump. Os juros de referência permanecem entre 4,25% e 4,5% ao ano. O presidente do órgão, Jerome Powell, disse que a política monetária dos Estados Unidos está moderadamente restritiva. A decisão não foi unânime. 2 integrantes do Fed votaram a favor de um corte imediato, o que não acontecia desde os anos 90. Trump, como esperado, não aprovou e voltou a criticar o presidente do Banco Central e a instituição. Estamos mantendo os juros altos e isso está prejudicando as pessoas na hora de comprar casas, disse o presidente. Enquanto isso, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos cresceu 3% no segundo trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado. O resultado superou as expectativas do mercado. Para Trump, o desempenho é uma vitória política, em um momento de negociações comerciais com vários países. O crescimento foi puxado pela corrida de importações de produtos em razão das tarifas anunciadas pelo governo e pelo aumento do consumo. O momento é positivo também para os trabalhadores. Segundo o Relatório Nacional de Emprego, os Estados Unidos criaram 147 mil vagas em junho e o desemprego ficou em 4,1%. O resultado confirma uma das promessas de campanha de Trump, de recuperar o mercado de trabalho. Foi enterrado hoje o corpo da diretora de marketing do cantor Pablo. O carro da equipe capotou no município de Amélia Rodrigues, na Bahia. A mulher estava sem cinto de segurança e morreu na hora. O grave acidente chamou a atenção de quem passava pela estrada. Dayana e 2 produtores tinham acabado de sair de Feira de Santana, onde o cantor Pablo havia feito um show. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o carro. Os agentes que atenderam a ocorrência disseram que a vítima estava sem cinto de segurança no banco de trás. Dayana Nathalie Bezerra Lima tinha 37 anos. Os outros 2 ocupantes do carro foram socorridos e não correm perigo. O cantor Pablo, que vinha em um veículo logo atrás, ajudou a chamar o resgate. O uso do cinto de segurança é obrigatório no país há quase 30 anos. O item deve ser usado por todos os ocupantes do veículo, mesmo no banco traseiro. Mas em 2024, mais de 200 mil multas foram registradas por falta do cinto em todo o Brasil. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia são os estados com maior número de infrações. O corpo de Dayana Lima foi enterrado hoje à tarde em Salvador. E em Goiás, 3 jovens morreram em um grave acidente de trânsito. O carro deles cruzou uma avenida em alta velocidade. Mas agora a polícia investiga se essas vítimas tinham se envolvido numa batida minutos antes e se estavam fugindo. O circuito de segurança registrou o acidente. O carro atravessou o cruzamento e foi atingido em cheio pelo caminhão. E quase acertou 2 idosos que estavam na calçada. Dos 4 jovens que ocupavam o veículo, 3 não resistiram. Vitor Augusto Nunes, de 20 anos, Gustavo Henrique Alves, de 17 anos e Guilherme Henrique Reis, de 18 anos. Ele era um menino bom. O carro ficou destruído. Peritos estiveram no local em busca de provas. Nas vestes foi encontrado um objeto petrificado. Aparentemente, caso constatado positivo, seria o crack. O único sobrevivente do acidente está internado em estado gravíssimo em um hospital de Goiânia. A polícia espera que ele consiga esclarecer por que o veículo estava em alta velocidade. A suspeita é que os jovens tenham se envolvido antes em uma pequena batida. Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que o carro esbarra numa caminhonete, cerca de 10 minutos antes. O motorista desce, mas os jovens fogem do local. Outra câmera registrou o carro em alta velocidade, 1 minuto antes da colisão. Talvez ele estava fugindo ali desse acidente para não ter nenhum tipo de responsabilidade ou mesmo ser abordado, às vezes portava algo de ilícito, algo nesse sentido. Então as investigações visam a esclarecer toda essa situação anterior.
O corpo da brasileira morta num acidente de carro na Patagônia vai ser cremado na Argentina. Labib Melo voltava de carro para o Brasil junto com a mãe e com 2 cachorros quando a estrada foi atingida por uma nevasca. De acordo com a imprensa local, o trecho estava com neblina, coberto por gelo no momento do acidente. O veículo saiu da pista, capotou perto da província de Rio Negro. A mãe dela teve ferimentos leves. Labib morava em Marília, interior de São Paulo. O governo brasileiro divulgou agora à noite uma nota sobre as sanções dos Estados Unidos, as sanções econômicas impostas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. A repórter Vanessa Lima está em Brasília e tem os detalhes. Vanessa, boa noite. Olá, Mariana. A nota foi divulgada agora há pouco em relação ao tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump. O governo brasileiro considera injustificável os argumentos políticos para validar as medidas comerciais anunciadas pelo governo norte-americano contra as exportações brasileiras. A nota diz ainda que o Brasil tem acumulado nas últimas décadas um significativo déficit comercial em bens e serviços com os Estados Unidos e a motivação política das medidas contra o Brasil atenta contra a soberania nacional e a própria relação histórica entre os dois países. Ainda segue a nota dizendo que o Brasil segue disposto a negociar aspectos comerciais da relação com os Estados Unidos, mas não abrirá mão dos instrumentos de defesa do país previstos em sua legislação. Diz ainda a nota que a economia está cada vez mais integrada aos principais mercados e parceiros internacionais e que também o governo já iniciou a avaliação dos impactos das medidas e a elaboração de ações para apoiar e proteger os trabalhadores, as empresas e as famílias brasileiras. Mariana, Edu. 6 famílias precisaram sair de casa durante a madrugada depois que uma adutora se rompeu em Florianópolis. As casas foram invadidas pela lama e a rua foi interditada. Um incêndio atingiu 2 morros em Caraguatatuba, litoral paulista. O vento fez com que as chamas se alastrassem pelo local. O incêndio já foi controlado. Os bombeiros continuam o trabalho de rescaldo. O desmatamento na Amazônia caiu 18% no mês de junho em relação a junho do ano passado. Ainda assim, a devastação aumentou 11% de agosto de 24 até julho deste ano. De acordo com o Sistema de Alerta de Desmatamento, a principal causa são as queimadas de outubro. O homem que fez 16 reféns num ônibus no Rio de Janeiro ano passado foi condenado a 25 anos de prisão. Ele responde por dupla tentativa de homicídio e cárcere privado. Durante o sequestro, 2 pessoas ficaram feridas. O governo federal quer endurecer a punição para quem compra e para quem vende produtos roubados. Os receptadores são considerados peças-chave na atuação do crime organizado. Quadrilhas especializadas em roubos de carga têm preferido atacar o transporte de alimentos e de bebidas por causa da facilidade de revenda. Na reportagem especial de hoje, você vai ver que os caminhoneiros são as primeiras vítimas desses assaltantes. Eles pegam bem na hora que você nem espera, né? Eles seguram o motorista até eles sumirem, né? Dá um jeito na carga, no caminhão. Você só pensa que você, pelo amor de Deus, vão matar eu agora. Não tem mais um outro pensamento, né? Esses são relatos de quem já ficou sob a mira de uma arma mais de uma vez. Me abordaram umas 9 e pouco da noite, 9, 9 e meia da noite. Aí me botaram num carro, fiquei com 2 no meio do mato, até umas 5 da manhã. Aí me liberaram. Você fica à mercê deles, né? Porque você não sabe o que fazer, né? Nos primeiros 5 meses deste ano, foram mais de 3.600 roubos de carga no Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro concentram a maior parte dos crimes. Me trocaram 3 vezes de lugar e eles tudo são muito organizados, com rádio, entendeu? Aí até fala, libera ele aí. O Jornal da Record traçou o perfil dos roubos no estado de São Paulo. Os motoristas foram feitos reféns pelas quadrilhas em 94% dos casos. Essa estratégia é adotada para que eles não comuniquem o crime à empresa antes que a carga seja dispensada. Depois, geralmente, motorista e caminhão são deixados em locais diferentes.
As cargas mais visadas pelos criminosos são as de bebidas e as de alimentos. Mercadorias difíceis de rastrear e fáceis de distribuir. Olha a pururuca, pipoca, congelada, cerveja, brigadeiro, chefe. Leva 2 por 10, aceita o bico também. Dentro dos trens e em estações da capital paulista, é fácil encontrar produtos bem abaixo do preço de mercado. Quando está próximo da validade, assim, 10 dias, 15 dias, ele vende mais barato para nós, não é isso? Entendeu? Senão ele perde, né? Se ficar na loja. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, a Via Mobilidade e o metrô de São Paulo afirmam realizar ações constantes contra o comércio de ambulantes. Especialistas em segurança apontam que esse mercado clandestino e pequenos comércios nas periferias são os destinos mais comuns de alimentos e bebidas roubados. Notadamente, os preços, os valores são bem menores do que os praticados no mercado formal e não se há comprovação nenhuma sobre essa compra ou sobre essa venda. Essa comercialização é considerada crime de receptação com prisão prevista de 3 a 8 anos. O governo federal enviou um projeto de lei ao Congresso para aumentar em até 50% as penas. O objetivo é combater os assaltos. Somente existe esse tipo de prática porque na outra ponta tem alguém que recebe esse material roubado, que recebe esse produto roubado e comercializa ele ilegalmente no mercado. Esse é um caminhão de bebidas. A carga está avaliada em R$400 mil. Para uma viagem considerada curta, de 100 quilômetros, o frete é de cerca de R$ 3.500. 15% desses custos são com segurança, um valor que, no fim das contas, quem paga é o consumidor. Quando há uma reincidência de roubo, existe a seguradora começa a aumentar os custos para fazer um novo trajeto nesse mesmo lugar. Hoje em dia eu não estou conseguindo mais fazer a linha do Rio de Janeiro. Adriano ama a profissão. Hoje, em tratamento psicológico depois de 3 roubos, está afastado das estradas. Não tenho mais essa vontade de voltar. Vamos ver até o final do tratamento, mas na minha cabeça não tenho mais vontade de voltar, não. Essas foram as notícias dessa edição. À 00:30 tem mais JR. Você pode assistir a edição de hoje completa ou então ouvir a nossa versão em podcast no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça que a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Agora você fica com Paulo Apóstolo e logo depois de Reis tem Patrulha das Fronteiras. Não perca. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite para você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.